Salve, paz e bem. O ano era 1964. A Igreja Católica está em pleno Concílio Vaticano II. E esse documento, esse decreto, Sacrosanto Concílio, vem para revolucionar a história da Igreja, como nunca, talvez, na nossa história cristã. Hoje nosso bate-papo é sobre liturgia, sobre um documento importante para a nossa Igreja ajudar a nós entender o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. E nada mais, nada menos que conosco aqui, Padre Rodrigo Chagas, que é da comissão, coordenador da comissão litúrgica aqui da Arquidiocese de Vitória, e nosso estimado Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana, e é fruto da nossa Arquidiocese de Vitória. Meus dois, muito obrigado por estarmos aqui. Nosso objetivo aqui é conversar sobre este documento importante da história da Igreja e para nós, o senhor que participou por tabela ali junto do Concílio Vaticano II. Padre Rodrigo, somos frutos aí do concílio, né? Conhecemos um pouco a história, talvez ele um pouco mais a vida, e nosso objetivo aqui é partilhar e ao mesmo tempo levar o conhecimento às pessoas que vão nos ouvir. O documento pode ser pequeno, mas é muito vasto. Sim, Eu acho que, de forma metódica, a gente pode talvez separar em forma de capítulos. Sim. Primeiro vamos fazer uma visão geral, depois a gente faz por capítulos, porque senão a gente vai... E ficar aqui há muito tempo. Dom Geraldo, o senhor participou. Como é que foi essa história aí do Concílio Vaticano II? Olha, Padre Anderson, eu participei, pela graça de Deus, muito de perto, porque eu estudei em Roma, fazendo curso de teologia na Universidade Gregoriana, exatamente durante o Concílio Vaticano II. Só não estive durante a primeira sessão, porque eu fui para Roma em 63, a primeira sessão foi em 62. Então, muitos dos meus professores na Universidade Gregoriana eram os assessores do Concílio Vaticano II. Então, eles levavam para a sala de aula aquilo que estava sendo tratado no concílio. Mas, sem dúvida, quem permitiu uma participação muito intensa foi o arcebispo de Vitória, da época, Dom João Batista da Mota e Albuquerque, a quem eu acompanhei muito de perto durante todo o período do concílio. E por meio dele, então, eu fui bebendo nesta grande fonte. Tive a graça de assistir a todas as sessões públicas durante o concílio, nas quais eram aprovados os documentos conciliares. Só não estive presente no primeiro documento, que foi a Sacrosantum Concilium. Esse é o primeiro documento, então... É o primeiro documento do concílio. 2 anos depois de começado. Não, no ano que começou. Não, isso aqui é de 64. Começou a valer em 64, então. O concílio foi em 62. 62. E a Constituição foi aprovada em 1962. Mas foi em 4, não, Dom? Não, foi 4 de dezembro de 1962. Eu li errado, então. Pô, isso não importa, então, agora. Mas é o primeiro documento. Que eu lembro que a colocado em prática aqui, foi para começar a colocar em prática, aqui, deixa eu pegar minhas... 16 de fevereiro de 64. Sim, aí... Que ele escreve, né? O Papa Paulo, né? Paulo VI escreve, não é isto? Para poder colocar em prática. 25 de janeiro de 1964. Um moto próprio que ele coloca, né? Para aplicabilidade. Exatamente, para aplicação. Mas o documento é aprovado em 4 de dezembro de 1962. Uma aprovação extraordinária. Mais de 2.000 votos a favor e apenas 4 votos contrários. E um dos que votou contra foi o Monsieur Lefebvre. Nossa, ele mesmo... Vamos entrar nesse assunto aí. Vamos iniciar com bomba. Não, ele mesmo declarou o voto.
Então, sabe-se que ele votou contra porque ele tornou isso público. Mas uma aprovação de mais de 2.000 votos, apenas 4 contrários, você pode considerar praticamente unanimidade. Essa cena aí o senhor presenciou? Esta cena eu presenciei. Assim eram as sessões do concílio. Os bispos iam vestidos assim, com a veste talar, e foi armada esta arquibancada que ocupava toda a nave central, principal, da Basílica de São Pedro. Então, eram mais de 2.000 bispos dispostos, assim como você está vendo aí, e eu tive a graça de, mais de uma vez, ver esta cena, porque eu tive a felicidade de, como disse, participar das sessões públicas, e as sessões eram começadas sempre com a celebração da Santa Missa. Naquela época ainda não havia concelebração. Ia perguntar isso aqui agora, porque é o primeiro documento aprovado. Não há concelebração. Não. Então, cada um celebrava no canto. Cada bispo celebrava no lugar onde estava hospedado. Mas os trabalhos do concílio diariamente se iniciavam com a entronização do Evangeliário, o livro dos Santos Evangelhos. Diariamente ele era entronizado, chamado assim, na aula conciliar, e depois seguia-se a missa de abertura dos trabalhos daquele dia, cada dia presidida por um cardeal, um bispo, que era anteriormente escolhido. E eu tive a felicidade de fazer a proclamação da primeira leitura. Quando eu subi ao púlpito para fazer a leitura, que eu vi diante de mim os bispos do mundo inteiro, olha, eu confesso que eu tremi nas bases. Eu estava proclamando a palavra de Deus para os bispos do mundo inteiro. Eu considero isso uma graça que Deus me concedeu, um gesto de carinho do Pai. Então, eu pude acompanhar de perto todo o desenrolar do concílio, a partir da segunda sessão até a quarta. Se o concílio começa em 1962, termina em 1965, o primeiro documento é a Sacrosanto Concílio, que faz uma revolução na igreja, é sinal de que havia uma sede, uma necessidade urgente de mexer naquilo que era o essencial nosso, que é a liturgia. Eu tenho a impressão que o próprio documento, a Sacrosanto Concilium, começa, como é o primeiro documento, começa mencionando as finalidades do concílio. Para que se fez o Concílio Vaticano II? Para 4 objetivos. Vamos lá, então. Começa assim. Olha como é que a Constituição, os documentos do magistério sempre são chamados pelas primeiras palavras. Sim. Então, começa assim, o Sacrosanto Concílio, daí vem o título, Sacrosanto Concilium, propõe-se, olha o quê? Primeiro, vamos lá, fomentar sempre mais a vida cristã entre os fiéis. Primeira finalidade. Legal, eu gosto disso. Segundo, Segundo, acomodar melhor as necessidades de nossa época, as instituições que são suscetíveis de mudança. Não pode mudar tudo, só pode mudar aquilo que pode ser mudado, porque há coisas imutáveis. Sim, coisa que Sim. não daria para mexer. Terceiro, tô gostando disso. favorecer tudo o que possa contribuir para a união dos que creem em Cristo. Uhum. Então, a união dos cristãos. Tudo que for para contribuir para a união dos cristãos, nós vamos fazer, que tiver ao nosso alcance. E quarto, promover tudo o que conduz ao chamamento de todos ao seio da igreja. A dimensão missionária está bem clara aí.
Por isso, julga ser seu dever cuidar de modo especial da reforma e do incremento da liturgia. Para alcançar estes objetivos, por onde se começa? Pela Pela liturgia. liturgia. A Como se expressão da celebra. fé. Muito legal. Olha que coisa bonita. E, na verdade, Mas isso- também, desculpa, Sim, sim. só para concluir aqui. Havia um movimento na igreja que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial e se desenvolveu mais após a Segunda Guerra Mundial, terminou em 45, o chamado movimento litúrgico, que teve uma expressão muito forte em toda a igreja e que foi respaldado por uma encíclica de Pio XII, intitulada Mediator Dei, sobre a Sagrada Liturgia. Isso em 1945. 1947 é a publicação da Mediator Dei. Ora, o tema da liturgia, além de responder aos objetivos do concílio, era um tema, digamos, mais amadurecido por causa desse processo que acompanhou a igreja durante praticamente a primeira parte do século XX. Então já havia na igreja um movimento interno de querer Isso. modificar, atualizar De a liturgia. atualizar, depois, Que no concílio, então, começa a partir disso. e o concílio, então, traz, digamos assim, uma reflexão já mais amadurecida em torno desta temática. O senhor ia falar, padre? Não, estou vendo, realmente, isso que o Dom falou, de fato, é inicio no livro que depois nós vamos apresentar também, inicio justamente falando isso, né, da Mediator Dei, do qual vai iluminar aí a Sacrosanto. Peço para falar que é diferente do microfone, isso. E a Sacrosanto, ela vem, como o Dom Geraldo falou, ela vem iluminar todo o concílio, inclusive por isso que é o primeiro documento que sai, porque se você lê ele, ao ler o documento, você já consegue perceber que vai orientar o que deve ser observado durante todo o concílio na questão litúrgica e também nas outras questões que serão vistas e avaliadas, né, pelos padres da igreja. Interessante, então, destacar, né? Então, o primeiro documento do Concílio Vaticano II é Sacrosanto Concílio, que é Sagrado Concílio. Isso aí. Que aí, no caso, ele já coloca aqui os 4 primeiros objetivos, só na minha versão um pouco diferente da do senhor. Então, que é fomentar a vida cristã, adaptar às exigências do nosso tempo, favorecer tudo aquilo que pode contribuir à união dos cristãos, dos que creem, e revigorar tudo que contribui para chamar a todos ao seio. Então, fomentar a vida cristã, adaptar à exigência do tempo moderno, do tempo presente, favorecer que mais pessoas, os cristãos possam viver a fé em Cristo e, ao mesmo tempo, revigorar e contribuir para chamar as pessoas para o seio da igreja. Esses 4 pilares aí que é a importância do concílio como um todo. Como um todo. Como um todo. Até para entender o concílio, porque muita gente não sabe disso. Mas por que foi feito um concílio Vaticano II? Para fazer uma reforma na igreja? Por quê? Para quê? Aqui está bem sintetizado. Como é o primeiro documento, então, por isso ele começa falando os objetivos do concílio. E por causa desses objetivos, então vamos tratar da liturgia, que responde exatamente de modo muito concreto e expresso, por causa da dimensão celebrativa e do culto cristão, isso que a igreja propõe e quer com o E nós Concílio estamos Vaticano falando II. de coisa de 60 anos, um pouco mais atrás. Exatamente. É pouco tempo. Exatamente. E a igreja fez uma mudança, né, padre? Para a idade da igreja, imagina, né? 60 anos atrás foi ontem, né? Uma mudança geral. Imagina. Na verdade, que já aconteceu também, acredito, uma mudança assim, lá no Concílio de Trento, né? Já também teve uma organização litúrgica muito grande a partir da Reforma Protestante. E aí agora a igreja estava caminhando tranquilo, mas precisou de atualizar algumas coisas e veio o Concílio Vaticano II para atualizar as normas que vieram também do Concílio de Trento, né? Então foi uma mudança Na Igreja bem grande. Católica, nós tivemos, do início do cristianismo até hoje, 21 concílios ecumênicos. Esse aqui é o 21º.
O primeiro aconteceu em 325 em Niceia. E aí foi continuado até chegarmos, né, no 21º, que é este daqui. Que talvez se abra para, quem sabe, um 22º que possa vir, sabe lá quando, né? Quando Deus, o Espírito, soprar na igreja para isso. Mas vamos lá, então. Podemos entrar? Isso que você está dizendo Ah, é da máxima importância. Concílio não é uma coisa que acontece a qualquer hora. qualquer dia, Por qualquer qualquer hora. momento, por qualquer motivo. Em 20 séculos, apenas 21 concílios. Quer dizer, a média aproximada é de um concílio por século. Ora, isso mostra também a autoridade que o concílio tem. Um concílio ecumênico é um ensinamento para todos. E não aceitar um concílio ecumênico significa romper a unidade da fé católica. Vejam bem em que terreno nós estamos pisando. Não é assim um parecer, não é um palpite, não é uma opinião. São normas, diretrizes fundamentadas na palavra de Deus e na tradição da Igreja que nos obrigam a vivenciar na unidade da fé. Portanto, nós estamos diante de um documento de uma autoridade ímpar, por ser de um concílio ecumênico. Só para frisar o que você acaba de dizer, Padre Anderson, mostrando a relevância do concílio. Sim, e todo concílio na história da igreja, a gente percebe a aceitação e a dificuldade da implementação. Né? Não foi fácil em vários concílios, como não foi fácil também o Vaticano II, que ainda hoje se coloca... muitas pessoas não conhecem, não foi colocado todo ele em prática. Né? Nós aqui vamos tratar de modo especial a liturgia. Tanto que nós estamos, hoje, 60 anos depois, praticamente, estamos estudando o documento, né? Mais uma vez, para poder tentar colocar em prática da melhor forma possível. Podemos avançar? Perfeitamente. Podemos para o capítulo 1? Vamos para o capítulo 1, depois vamos por vários capítulos, que tem Isso. Eu estou gostando disso. São 7 capítulos, né? Bastante. É muita coisa, Muita coisa. porque muda muita coisa a partir deste documento. É muita coragem da igreja. Durante muitos séculos, ela tomar uma decisão como tomou. Tanto é que virou um pequeno racha após isso, né? Como geralmente alguns concílios ecumênicos na história do cristianismo. Já o Concílio de Jerusalém, né, já foi um problema, né, de poder não impor aos pagãos as leis judaicas, né, já foi a dificuldade de aceitação. E mesmo assim teve uma coisa ou outra que abriu mão para poder, né, deixar, para não dar tanta confusão. Vamos lá. Vamos Só lá. para nos Pois não, ajudar pode ficar à na vontade. conversa, Fique à vontade. Dom. é que os concílios que antecedem o Vaticano I, o Vaticano II, eles se localizam mais na perspectiva de reafirmar pontos da fé que estavam sendo negados por heresias que surgiam naquele momento. Certo. Então, nos primeiros séculos, as heresias cristológicas, então, Dogmáticas. O Concílio Tridentino segue esse mesmo padrão mais amplo, porque o Concílio Tridentino pretende trazer a resposta católica aos ataques que a Reforma Protestante apresentava. Então, isto também coloca um certo parâmetro. A formulação de Trento, que é preciosa, vem como resposta àquilo que era negado pela Reforma Protestante. O caso do Vaticano II é diferente. Não há alguma heresia que o fomenta, que seja motivo para a realização do concílio, conforme pastorais. nós vimos os 4 objetivos apresentados. Então, o leque é mais amplo. Por isso, também, feita a reflexão de um modo também mais abrangente. Não se fixou apenas em questões doutrinárias já estabelecidas para reafirmá-las agora na obrigatoriedade da fé. Isso coloca uma, digamos, chave de leitura
para os textos do Vaticano II. A perspectiva é esta dada pela introdução, diante de que nós nos encontramos. Vamos responder a isto. Ok. Vamos lá, então, começar capítulo 1. Vamos no capítulo 1, que fala dos princípios gerais para a reforma e o incremento da Sagrada Liturgia. Então, para iniciar, de forma geral, uma reforma e incrementar a Sagrada Liturgia. Então, está propondo o quê aqui? Reformar e, ao mesmo tempo, acrescentar, incrementar alguma coisa. Há necessidade, houve a necessidade. Sim, houve a necessidade. Na verdade, já estava muito grande. Essa necessidade estava gritando há muito tempo, né? O povo já estava, junto com os padres, né? Toda a igreja, estava já mostrando o caminho, né? Que deveríamos ter essas mudanças litúrgicas. E aí veio o concílio para poder realmente bater o martelo nesse ponto, né? E o Espírito Santo que vai suscitando isso, né? Vai mostrando para nós a enculturação da liturgia, né? De estar celebrando de uma forma que o povo consiga estar mais próximo, né? O estilo da liturgia, então, era um pouco meio que afastado do povo padre no presbitério, junto com o povo virado para Deus. Eu não gosto muito dessa expressão de que o padre celebrava de costa para o povo, não. Junto com o povo, o padre estava virado para Deus, mas um caráter muito de adoração, né? A própria liturgia, o povo ia, como era em outra língua, às vezes nem todos conseguiam compreender, então ia com o terço na mão, rezava o seu terço, no momento que tinha que prestar atenção, tocava-se o sino para que pudesse olhar para a consagração, enfim. E aí viu que o povo precisava sentar ao redor da mesa, estar juntos. Então foi visto esses princípios gerais para que o Espírito Santo pudesse nos conduzir nesse concílio e ver o que poderia, né, como o Dom Geraldo falou, tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Então, o que poderia ser atualizado e trago coisas novas para nós, para a liturgia, a forma de a gente celebrar. Dom Geraldo, o que é liturgia? O que é a liturgia? É muito interessante que o documento, Constituição Sacrosanto Concílio, sobre a Sagrada Liturgia, não traz uma definição de liturgia. Por quê? Porque é um texto de magistério e não é um texto acadêmico. Não é um texto de definições. Uma rubrica ali, um manual de liturgia, de celebração. Não é um manual para aula de liturgia. Mas vai descrever, não como uma definição, mas como um mistério celebrado. É a presença de Jesus Cristo que se faz na forma sacramental, é esta presença que nos congrega, celebrando os mistérios. Cada vez que nós celebramos a liturgia, Jesus Cristo está presente. Presente nas espécies eucarísticas, presente na palavra de Deus anunciada, presente na assembleia que está reunida, onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio deles, presente na pessoa do ministro, quando eu batizo é Cristo quem batiza. Então, estas diversas formas da mesma presença de Jesus é que é o fundamento, digamos assim, é que é a razão de ser da celebração litúrgica. Então, olha só, a igreja está reformando e adaptando a sua maneira de celebrar, trazer o Cristo para uma forma celebrativa. É isso? Exatamente. Isso aí. Então, meu papel aqui é ser o povo de lá, tá? Eu vou bombardear os senhores aqui de muitas questões, mas ao mesmo tempo tentar codificar para eles. Então, a liturgia é uma forma da igreja celebrar o mistério da de Cristo, da presença de De Cristo. Cristo no meio de nós. E que Então, nós vamos... A igreja está reformando, então, esse modo de celebrar. Exato. Para se tornar mais evidente esse conteúdo de fé. E mais adaptado à realidade do homem de hoje. De onde se Exatamente. celebra, exatamente. De quem celebra. Até com as coisas de hoje, né? Com o que temos de hoje, de comunicação, de mídia.
Por exemplo, se pensava numa igreja sem microfone, porque não existia microfone, depois o padre pôde estar junto com o povo, porque já tinha como ampliar a voz. Então, tudo isso foi pensado a partir... Se for adaptar, então, tem que fazer um Concílio Vaticano III para readaptar a liturgia para o mundo e as formas e técnicas de hoje. Mas não vamos entrar nesse assunto, não. Sim. Então, a liturgia é essa forma, então, de trazer presente o mistério de Cristo, que nós fazemos desde o princípio do cristianismo e nós vamos continuando até hoje. Só que precisa ser reformada, adaptada, atualizada ao tempo e ao homem de hoje, sem perder a sua essência do passado. Exatamente. Aí que está o miolo da questão. Tá bom. Se atualiza sem mudar, se é que é possível. A liturgia é considerada como o exercício da função sacerdotal de Cristo. É isso aí. Ela simboliza através de sinais sensíveis e realiza em modo próprio a cada um a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público integral. Então, ou seja, a liturgia é considerada como o exercício de função sacerdotal do Cristo. Nós atualizamos uma função do Cristo. Então, a resposta à pergunta, o que é liturgia, é o que você acabou de ler. A resposta a essa pergunta é esta. É a celebração desta presença de Cristo, que se faz na Eucaristia e em cada sacramento a seu modo. E a ação de Cristo que se concretiza aqui e agora, para quê? Para a santificação de cada um de nós. E assim se expressa a Igreja na sua forma mais sublime. É a máxima expressão da Igreja como corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós os membros. Se visibiliza isso. Por outro lado, também, Dom, o documento diz, né, que a Sagrada Liturgia não esgota toda a ação da Igreja. Com efeito, antes que os homens possam chegar-se à liturgia, é necessário que sejam chamados à fé e à conversão. Exatamente. Então, a liturgia é a melhor maneira de poder vivenciar e celebrar esse Cristo, esse mistério, mas que não se esgota nela. Não. Tem as suas ações, né? Geralmente eu digo que na liturgia você vai levar toda a ação da igreja, nas pastorais, movimentos, tudo que se realizou ali para evangelização, para levar a palavra de Deus, para levar Jesus para as pessoas, nós vamos levar tudo isso para o altar do Senhor, no caso da Eucaristia, ou no sacramento do batismo, para poder nascer novos fiéis, enfim, todos os sacramentos que a igreja, sacramentais que a igreja nos apresenta. Então, não se esgota e não tudo é a liturgia, mas a liturgia vai trazer tudo que nós fizemos, toda a ação da igreja na presença do Senhor, né? Agradecendo uma grande ação de graças, né? Por tudo aquilo que a igreja promove. E isso tudo, Dom, também porque nós cristãos herdamos práticas celebrativas judaicas. Então, muitas nossas liturgias, nossas formas de celebração, elas trazem, né, a sua origem judaica, só que, ao mesmo tempo, implementada a partir de Jesus Cristo. Nós temos raízes judaicas, o cristianismo tem suas raízes, seus fundamentos, por isso o Antigo Testamento, para nós, tem um valor extraordinário. Eu não posso ignorar o Antigo Testamento e ficar só com o Novo. O que está predito no Antigo vai ser concretizado no Novo. E aqui entra um aspecto que é de fundamental importância. Como foi muito bem dito, que acabou de ser colocado, a expressão celebrativa, e como diz o documento, não esgota a vida e a atuação da igreja. Há um antes. É preciso que se realize um serviço de catequese, de evangelização, de anúncio da palavra de Deus, de catequese no aprofundamento da fé, para se celebrar. E aqui há as consequências, porque o que nós celebramos não foi só para me enriquecer pessoalmente, me trazer
um bem-estar no meu relacionamento com Cristo. Não. Há um envio, porque agora, nutrido pelos gestos de Cristo, especialmente na Eucaristia, eu sou enviado. Para quê? Para levar Jesus Cristo e anunciá-lo no mundo de hoje. Daí o compromisso cristão com a transformação da sociedade, com a transformação da vida, para que o que nós celebramos na fé se concretize na vida. Senão, se nós cortarmos isso aí, nós vamos deturpar o sentido da própria ação celebrativa. Acaba virando um teatro, né? Exatamente. Você não tem nada para celebrar, Se esvazia. você tem nada para levar, né, para o Senhor, para celebrar naquela liturgia. Corroborando isso, na liturgia, a liturgia é o cimo para o qual se dirige a ação da igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde emana toda a sua força. Seria a igreja, a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia? Seria, resumindo essa frase? É isto e, ao mesmo tempo, é o ponto alto para o qual converge toda a ação da igreja. Ação evangelizadora, ação missionária, ação catequética, tudo isto converge para a celebração litúrgica, que, por sua vez, se transforma a fonte que vai, de onde nós vamos, não é, aurir a energia, o vigor, o entusiasmo para vivermos na fidelidade a Jesus Cristo. É vértice, cume e fonte ao mesmo tempo. E para finalizar essa parte introdutória, né, que nós estamos falando da natureza da liturgia, Sim. certo? Ele também coloquei que a vida espiritual não se limita unicamente à participação da Sagrada Liturgia. O cristão chamado para a oração comunitária deve também entrar no seu quarto para rezar a sós ao Pai. Ou seja, existe a celebração do mistério comunitário, que todos somos chamados, mas não dispensa a minha parte individual. Subir a montanha, né? E você no seu quarto, ou onde você achar melhor, ter esse contato com Deus, né? E aí sim, você elevar até a comunidade, estar celebrando junto com a comunidade. Isso é importantíssimo. Seu relacionamento pessoal e comunitário com Deus, né? Então, reforçando, liturgia são nossas ações para trazer presente o mistério de Cristo. Que de forma de cume especial nós temos aí o sacrifício, que é a celebração eucarística comunitária, mas também as minhas celebrações, as minhas atitudes, minhas orações pessoais, né? Seus sacrifícios, seus jejuns, assim por diante, que são formas também de atualizar o mistério na sua vida. Então, essa é a natureza da liturgia. O documento segue dizendo sobre uma necessidade de promover a formação litúrgica e participação ativa. Formação é o que mais o nosso povo pede até hoje. É a palavrinha que mais aparece em qualquer assembleia. Precisamos de formação litúrgica. E isso, graças a Deus, nossa arquidiocese é bem presente, né? Graças a Deus, né? Temos bastante semanas, é tradicional nossa arquidiocese, as semanas de liturgia nas áreas, nas comunidades, nas paróquias. Então, o povo, na questão formativa, olhando para a liturgia, o povo responde muito bem e tem sede realmente de aprender cada vez mais como celebrar aí para o Senhor, né? Levar essa ação de graça ao Senhor. Aqui, Dom, fala dos professores, já começando nas escolas, seminários, né? Os professores, para ensinar liturgia nos seminários, casas religiosas, devem receber a formação conveniente ao seu cargo, né? Serem pessoas referentes. Como é que era a formação litúrgica antes lá? Já que o senhor pegou a teologia no período do processo, havia a formação litúrgica no seminário? Sempre houve. A disciplina liturgia fazia parte do currículo na formação teológica. Naturalmente, dentro do contexto vivido na época. Com a reforma do Vaticano II, a disciplina liturgia nos seminários ganhou um relevo muito especial, exatamente porque o concílio
dá o relevo que a liturgia merece. E a formação é indispensável em vista da própria participação. A Assembleia não é assistente. Participante. O celebrante não é distanciado da Assembleia. A celebração é de todos. A Assembleia tem que ser celebrante. Um é o que preside, em nome de Cristo, o ministro ordenado. Mas, diz o texto do concílio, essa participação deve ser plena, consciente e ativa. Então, como é que vai participar ativamente se não tem nem conhecimento do que está acontecendo? Então, essa formação não é um privilégio reservado aos ministros ordenados. Claro que aí exige uma competência ainda maior, mas essa formação deve ser aberta a todos. Mas antes do Vaticano II não se Como havia assim não, isso? é o que a Sacrosanto Concílio Que é inovar, está né? Tá trazendo. trazendo. Essa consciência de que a Assembleia toda está celebrando é conquista do Vaticano II. Não que começou aí, mas ganhou uma expressão, não é? Com maior autoridade desta afirmação pelo documento Sacrosanctum Concilium. Por isso, Então, desculpa. só para concluir isso aqui, para que essa participação seja ativa, é preciso que haja uma formação que permita perceber e entender o que é que nós estamos fazendo. E só assim é que esta celebração se torna proveitosa na própria vida. Então, é uma participação plena, porque ela deve ser frutuosa. Sim. Senão, viram ritos sem sentido, uma coisa meramente externa. Nós não podemos resvalar para esta formalidade meramente externa, esvaziando da riqueza do seu conteúdo. Por isso, naquele tempo, um pouco antes, né, as pessoas que não conheciam muito rezavam-se terço Sim, durante a celebração, porque eles não se sentiam a participantes. linguagem também não ajudava tanto as pessoas e muitos não tinham conhecimento do mistério. Por isso a igreja percebe que há uma necessidade urgente de formar, desde o seminário também, o povo inteiro, as pessoas leigos, para que possam tomar consciência daquilo que está sendo celebrado. Porque eles só iam, por exemplo, na Sagrada Eucaristia e assistir a missa. Tanto que essa era a expressão usada, né? Exato. Vou assistir a missa no domingo, né? Que ainda hoje o povo fala isso, né? Ainda falamos. Só que hoje nós simplesmente assistimos a missa, a gente participa, nós estamos juntos, não só o sacerdote, mas todo o povo de Deus faz parte ali daquela ação. É uma mudança muito grande, né? Muito grande. O senhor que pegou esse tempo aí de celebrações e tudo, se vê um povo hoje muito mais consciente, pelo menos nós aqui no Brasil, né? Nós que aplicamos realmente, nós aqui de Vitória ainda aplicamos muito forte o Vaticano II. Você vê um povo aqui realmente bem consciente, celebrando, a equipe de liturgia, um povo ativo que prepara. Esse leigo que realmente vem para dentro da igreja, eu não consigo imaginar a igreja de outro modo. Não. Pois é engraçado quando você vê, como você disse desde o início, né, nós somos frutos do Concílio Vaticano II. Sim, então, sim. Dom Geraldo teve a graça de conhecer, né, a igreja antes. Nós não tivemos essa graça de conhecer a igreja antes para poder fazer essa avaliação. E hoje, quando a gente vê pessoas, às vezes até jovens, mais jovens que a gente, querendo viver esse momento, eu não consigo, talvez porque não conhece a riqueza da nossa igreja hoje, de fato, né? E quer, às vezes, voltar para o passado, mas de uma forma que não conhece o que hoje... Olha essa riqueza. Antes eu assistia a missa, hoje eu participo, hoje eu estou junto, né? Não que você não participava, mas o povo não entendia. Então, se eu passar a entender toda a liturgia do jeito que nós celebramos hoje, é muito bonito, né? Muito significativo estar ao redor do altar, estar junto, todo o povo de Deus celebrando. Agora, olha, Padre Anderson, a Arquidiocese de Vitória
Isso nós temos que reconhecer, não com orgulho, com vaidade, mas com gratidão a Deus. A Arquidiocese de Vitória era uma das dioceses que estavam mais preparadas para acolher a reforma do Vaticano II, graças à atuação de Dom João Batista. Então, ainda antes do concílio, com a missa em latim, havia um esforço de participação da Assembleia. Havia um subsídio que se chamava Sigamos a Missa, que era editado pelo Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, e que fazia parte desse movimento litúrgico, que já ia se empenhando, propiciando uma participação do povo na Assembleia. E o Cântico dos Salmos, no Brasil, foi introduzido por Dom João, o Salmo na Melodia de Gelinot, como nós conhecemos. O primeiro foi o Senhor é o meu pastor, o Salmo 22, e o Magnificat, de Nossa Senhora, que se divulgou em toda a arquidiocese. A missa participada, havia um subsídio da arquidiocese com esse título, a missa participada. Então, justiça seja feita. O movimento litúrgico preparou a Igreja para acolher a reforma do Vaticano II. A reforma do Vaticano II ecoou e atuou muito profundamente porque o terreno estava preparado. É bom que se diga isso para não pensar que houve uma ruptura. Até aquele dia era tudo de um jeito, do dia seguinte começou tudo de outro jeito. Não, houve um processo que culminou com a reforma do Vaticano II. Vamos seguir à frente. Estamos no capítulo 1. Falando da natureza da liturgia, falando da necessidade da formação da liturgia. E agora entra a reforma da Sagrada Liturgia. Ou seja, vi que é a natureza, percebi então que é preciso de formação, e agora começa logo de cara a necessidade da reforma da liturgia. Isso aí, com a Eucaristia, né? Que é o príncipe dos sacramentos, né? Isso é muito importante. Então, para permitir ao povo cristão o acesso mais seguro à abundância das graças que a liturgia contém, deseja fazer uma acurada reforma geral da liturgia. Na verdade, a liturgia compõe de uma parte imutável, porque da instituição divina, e de partes suscetíveis a mudanças. Dom, então tem uma parte imutável e tem outra parte que pode ser mudada. Que partes são essas? O que é imutável e o que pode ser modificado? Imutável, a matéria dos sacramentos. Isso é imutável. Imutável, o papel daquele que preside, que age em nome e na pessoa de Cristo. Isto é imutável. Toda a Assembleia celebra, mas toda a Assembleia não consagra. Quem consagra o pão e o vinho é o sacerdote que está presidindo a celebração. Isso é imutável. Isso é imutável. Por isso não se pode mandar o povo dizer junto as palavras da consagração. Isso seria um desvio, uma deturpação na compreensão de participação. Espera aí. Cada um faça tudo aquilo e somente aquilo que lhe compete. Este é um princípio que deve ser fielmente observado. Eu não sou dono da liturgia. A liturgia pertence à Igreja. Então eu tenho que celebrar como a Igreja determina que eu celebre. Porque se ficar a critério de cada um, daqui a pouquinho o que é imutável acaba se mudando. E não pode mudar o que é imutável. Entendeu? Acho que, para simplificar, sobretudo esses elementos teológicos que constituem, digamos, o centro e o núcleo da nossa compreensão
dos mistérios celebrados. E o documento vai dizer que quem pode modificar alguma coisa é, de fato, a igreja, né? Através do seu magistério. Do seu magistério, a ser apostólica e assim por diante. E o que pode ser modificado foi o que foi modificado no próprio concílio. Então, a parte que foi mais modificada, que para nós assim, é mais simbólica, aí, o padre virar de costas para frente, né? A língua, o vernáculo, o latim, assim, são as mudanças mais visíveis, né? Que o povo compreende que isso foi o motivo do Lefebvre? É um dos motivos, né? Mas essa questão, por exemplo, da colocação do altar, antes do concílio, na Catedral de Vitória, o altar já era no local onde se encontra hoje. Mas por quê? Porque a missa na Catedral de Vitória era rezada virado para o povo. Mas podia? Podia, não tinha lugar nenhum que estava proibido. A prática normal era o altar lá no fundo, canto, no fundo, e o padre de costas para o povo celebrando. Na catedral era assim também. Com a iniciativa de Dom João, à frente da Igreja de Vitória, como arcebispo, ele então coloca o altar, né, na posição onde está hoje. Não foi só depois do concílio, não. Antes do concílio já estava colocado assim, nessa forma. É porque o movimento litúrgico já estava acontecendo, né? Porque isso é uma das... Exatamente, você disse muito bem. Era uma das, digamos, iniciativas que o movimento litúrgico defendia e propunha. Então, onde o movimento litúrgico teve expressão, esses elementos já começavam a se fazer presentes. Aqui coloca, então, que é muito importante a Sagrada Escritura na celebração litúrgica. Como assim sempre o foi. Então, essa é uma parte também imutável, né? A presença da palavra de Deus. E começa a revisão dos livros litúrgicos. Não é aquilo, como o senhor disse, não vem as normas. Mas vem, olha, precisamos aqui renovar os livros litúrgicos. E aí começam a renovação. Aqui começa a dizer celebração comunitária, os que servem ao altar, os leitores, comentaristas e componentes do grupo coral exercem também um verdadeiro ministério litúrgico. Isso é novo. Isso é novo. Muito novo. Os leigos serem vistos como ministros também ali, né? Por isso que o presbitério ficava ali o padre, no máximo coroinha, para se fazer as leituras tinha que ser instituído, né, pelo bispo, para ser um leitor, para ser um acólito. Tinha-se ali a mesa de comunhão, aquela gradezinha que nós víamos, a gente consegue encontrar ainda nas igrejas mais antigas, aonde limitava o espaço do leigo. Até aqui você pode ir, daqui para lá é só o sacerdote. E agora não. Agora todos somos convidados a sentar ao redor da mesa, todos somos convidados a estar juntos ali na nave da igreja, no presbitério, mas todos juntos celebrando, né? Isso é muito novo para a igreja. Para promover a participação ativa, cuide-se de incentivar as aclamações dos fiéis, as respostas à salmodia, as antífonas, os cânticos, bem como as ações, gestos e atitudes. Seja também observado o seu tempo de silêncio sagrado. Isso aqui tá difícil no tempo de hoje, tá? Isso aqui tá difícil. Mas a participação... Por que no Brasil as orações eucarísticas têm a interação do povo e comumente fora do Brasil não tem? Isso foi percebido logo que se implantou o vernáculo na liturgia eucarística, que a participação da Assembleia era muito viva na liturgia da palavra. Quando começava a liturgia eucarística, essa participação caía, porque a Assembleia ficava em silêncio o tempo todo na hora da oração eucarística, que compete ao que preside a celebração. Então, a CNBB aprovou a introdução de aclamações na oração eucarística e submeteu à Santa Sé uma oração eucarística feita para o Congresso de Manaus. A quinta oração. É a quinta,
onde essas aclamações apareciam. E a Santa Sé aprovou esta proposta de uma nova oração eucarística elaborada para o Congresso de Manaus. E depois houve um segundo pedido, que assim como aquela oração eucarística tinha aclamações, que pudéssemos ter aclamações nas outras orações eucarísticas também, para garantir esta participação da Assembleia. Daí a importância que a Assembleia cante ou reze as aclamações. Não é para uma pessoa sozinha falar. Uma pessoa sozinha pode cantar e a Assembleia repete ou completa, ou proclama e a Assembleia repete. Não pode deixar a Assembleia calada e apenas uma pessoa respondendo como se fossem respostas. Não são respostas, são aclamações da Assembleia. E a Santa Sé concedeu isto ao Brasil. O único país que tem esta possibilidade é o Brasil, por aprovação da Sé Apostólica. E nenhum país quis procurar isso também, não? Outros países quiseram, pediram, mas não foi concedido. Gente, como assim, gente? É. Por que a prerrogativa para o Brasil, gente? Vamos lá. Então, essa participação. Então, normas que decorrem da natureza didática e pastoral da liturgia. Por isso, a fazer a reforma da liturgia, devem-se observar as seguintes normas gerais. Tá? Harmonia dos ritos. Né? A Bíblia, pregação e catequese litúrgica. Na celebração litúrgica, seja mais abundante, variada e bem adaptada à leitura da Sagrada Escritura. Como é que era antes, Dom? A liturgia da palavra antes do Vaticano? Segue a mesma nossa... Não. Era muito mais limitada. Sério? A liturgia da palavra, primeiro, as leituras eram feitas em latim. Até a leitura? As leituras, tudo era em latim. O evangelho era lido em latim. E o povo não entendia o que estava sendo lido. Eu imaginava que as leituras fossem em português, na língua vernácula. Não, era tudo em latim. Ave Maria. Só o sermão, né, que ainda... Aí o sermão era na vernácula, agora as leituras ainda eram em latim. E o costume, sobretudo no domingo, o padre, depois que lia o evangelho em latim, quando começava a homilia, lia o evangelho em português. Em alguns lugares faziam isso. Por isso que muitos padres têm essa mania de recontar o evangelho que foi lido. Exatamente. Veio daí, provavelmente. Veio daí, Olha seguramente. E aí, hoje nós temos uma riqueza extraordinária, porque nós lemos praticamente toda a Bíblia num ciclo de 3 anos. Ano A, Evangelho de Mateus. Ano B, Evangelho de Marcos. Ano C, Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João? Todo ano no período da Páscoa. Então, passamos os evangelhos. Para a primeira leitura, há uma variação de anos pares e ímpares, durante a semana, inclusive. E nós temos, assim, praticamente a leitura da Bíblia toda. Uma vez um pastor evangélico me dizia isso, que ele ficava admirado como é que na Igreja Católica se consegue distribuir as leituras bíblicas desta forma. E a mesma leitura que está se fazendo aqui hoje, está se fazendo no mundo inteiro. Isso é bonito demais. E ele dizia que na igreja dele ficava a critério do pastor. Ele escolhia a leitura que ele queria, de acordo com a homilia, o sermão que ele ia fazer. A maioria acho que é assim. Sim. Isso é uma riqueza da Igreja Católica que nós não podemos desprezar. Então, além do ano A, B e C, tem outro lecionário para os dias da semana e tem um outro lecionário próprio para
as festas dos santos. Mas isso tudo é fruto do Vaticano II. Tudo isso é fruto do Vaticano II. Não tinha ano A, B e C Não, antes. não tinha nada disso. Era mesmo, todo ano voltava, todo ano era aquelas mesmas leituras. Precisava de uma reforma mesmo, gente. Sim, Tá com precisando urgente de uma A reforma. própria reflexão da palavra, né? Não me corrija se eu estiver errado, mas tinha um rito, inclusive, que o padre tirava a casula, porque não se via, inclusive, que o sermão estava dentro da liturgia, e ia para o púlpito para poder fazer o sermão, que não precisava estar ligado à liturgia do dia. Ele podia ter proclamado um evangelho e podia falar lá sobre um outro tema que tivesse decorrente ali, que ele quisesse catequizar, e depois voltava e continuava, voltava com a casula e voltava com o rito eucarístico, né? Dom, quero aos dois aqui, ainda falando sobre a Bíblia, a pregação e a enaltação da Bíblia na liturgia. Tem um tópico aqui, 35.4, diz: promova-se a celebração da palavra de Deus nas vigílias das festas mais solenes, em alguns dias feriais do Advento e da Quaresma, e nos domingos e dias de festa, especialmente onde não houver sacerdote. Nesse caso, será um diácono ou outra pessoa delegada pelo bispo a dirigir a celebração. Outra super novidade. Não, isso aqui... Celebração da palavra. Isso aqui é uma bomba, né? Como é que era Uma bomba, antes? Dom. Como é que era antes? Antes era assim. Nas comunidades onde não havia missa, no domingo, o povo se reunia na igreja para rezar o terço. Coisa ótima rezar o terço, sem dúvida alguma. Mas a palavra de Deus não era anunciada. Também nisto a Arquidiocese de Vitória foi pioneira. E nem comungava também, não. Não. Aí se introduziu a celebração dominical da palavra. Muitas partes do Brasil, inclusive na Arquidiocese de Vitória, que compreendia... Aliás, era a Diocese do Espírito Santo. No começo, Sim. que o Dom João chegou, era o estado inteiro. Era o estado inteiro. Então, aí já começou a haver o culto dominical. Em alguns lugares assim era chamado, até alguns lugares era chamada o culto sem o padre. Enfim, eles davam nomes de acordo com a sensibilidade local. Mas isso que estava indo de forma muito incipiente ganha um relevo extraordinário na Sacrosanto Concilium, que propõe esta forma, onde não se celebra a Eucaristia, que se celebre a palavra. de Deus. Não é? Se tem um diácono, preside o diácono. E não tem diácono, um leigo, uma leiga. Isso é uma conduza. bomba. Não, isso foi uma bomba, gente. Isso foi uma um grande mudança. passo, uma grande Inclusive, mudança. até a figura do diácono, né, foi elevada, apareceu novamente, por exemplo, a possibilidade do diácono permanente com o Concílio Vaticano II. Então, por isso que também traz de volta. traz Né? de volta. Traz de Antes tinha o volta. diácono, que era o transitório, né? É. Agora, não, o concílio traz de novo a figura do diácono permanente, que pode, então, homens, né, com a sua família, né, com sua esposa, servir a igreja como ministro ordenado. Então, tem a possibilidade, além do padre, ter o diácono, que é o ministro ordenado, e também uma pessoa idônea, né, que o padre ali acha que possa celebrar a palavra de Deus junto com o povo. Para aumentar mais a reforma, além da palavra de Deus que surge aqui, inserção dos leigos, a língua vernácula. Chegamos aqui, salvo o direito particular, seja conservado o uso da língua latina nos ritos latinos. Dado, porém, que não raramente o uso da língua vernácula pode ser muito útil para o povo, seja na missa, seja na administração dos sacramentos, seja em outras partes da liturgia. Dê-se-lhe um lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admoestações, em algumas orações e cânticos, segundo as normas estabelecidas para cada caso nos capítulos seguintes. Ou seja, não acabou com o latim. Sim, isso é importante. Não acabou com o latim, né? Seja conservado, mas que possa ser colocado o uso da língua vernácula, ou seja, a língua que cada país fala. Outra bomba, gente. É uma revolução. Claro, a língua inicial nem era o latim.
era o grego. Era o grego. Em Roma também se falava grego. E ficou uma lembrança. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Isso não é latim, isso é grego. Isso é grego. Ficou essa lembrança da presença do grego. Lá no século II é que o latim vai se tornar língua Que começa o processo de latinização. e da liturgia, no século II, não é no século I, não é quando começa a igreja. Aí, o latim era falado, o latim usado na liturgia era o latim falado, não era o latim dos clássicos, era o latim falado do povo, era chamado latim vulgar. É esse que era usado na liturgia. E permaneceu durante todos os séculos, até o Vaticano II. O Oriente teve uma outra compreensão. As igrejas no Oriente incorporaram as línguas dos países onde foram se estabelecendo. Mas no Ocidente, o latim é que prevaleceu. Na prática, depois, a própria determinação conciliar foi sendo ampliada com as traduções dos rituais, à medida que foram sendo produzidos os livros litúrgicos, de acordo com a reforma do Vaticano II, já se previa também a sua tradução. Foi feita a nova edição do Missal Romano, em latim, e já se previa a sua tradução. Inclusive, a Sé Apostólica estabelece os critérios para a tradução. Então, a tradução para o vernáculo não foi assim uma ideia de alguém que resolveu começar a rezar a missa em português. Não é assim, não. É uma coisa feita sob a autoridade do magistério da Igreja. Mas, Dom, já interrompendo, esse movimento protestante que já nasce forte, desde o século XVI, e aí Lutero coloca a Bíblia na mão do povo, começa a chegar a língua vernácula na mão das pessoas, nos cultos. Isso também não influencia a Igreja Católica na questão dessa decisão de adaptar a língua vernácula na liturgia? Eu acho por uma influência direta, já que as igrejas evangélicas adotaram isso, vamos adotar também, eu não chego a perceber isso, não. Acho que é um fenômeno que a reforma protestante captou imediatamente, até porque tinha que colocar a Bíblia na mão do povo, então Lutero vai fazer a tradução da Bíblia para o alemão, e por isso ele é considerado um dos pais da língua. E depois isso vai se expandindo. Mas acho que são fenômenos que se desenvolvem com contextos distintos da Igreja Evangélica, das Igrejas da Reforma e a Igreja Católica, e que acabam conduzindo para o mesmo, digamos assim, o mesmo objetivo, de colocar tudo isso na mão do povo, colocar a Bíblia na mão do povo e colocar a liturgia em condição de o povo poder participar. Como é que vai participar de uma coisa que não está entendendo? Para que essa participação seja ativa, tem que ser na língua do povo. Para que essa participação seja consciente, tem que estar na língua do povo. Tem que estar próximo. Uma coisa para finalizar aqui, a Igreja não deseja impor na liturgia uma rígida uniformidade para aquelas coisas que não dizem respeito à fé ou ao bem de toda a comunidade. Isso é bonito, isso. Isso é um princípio muito bonito. Respeitando também as particularidades de cada local, de cada igreja, particular, vai respeitando tudo isso e trazendo tudo para o altar do Senhor. Por isso que nos textos aparece várias vezes assim, com estas ou outras palavras. O celebrante
com estas ou outras palavras, diz o que segue. E para finalizar essa parte inicial, ele compete aqui, fala que a competência dessa reforma compete ao bispo, né? Ao bispo local, junto com a Santa Sé, e que cada diocese, haja em cada diocese a comissão de liturgia sacra. Aí, coordenador. Estamos aqui. Aí, ó. Para isso, tem um coordenador. Colocando em prática aquilo que pediu o concílio, né? E é muito interessante, realmente, né? Nós, costumo dizer, nossa comissão de liturgia, não conheço as outras comissões da arquidiocese, mas é uma grande família, muito interessante, né? Geralmente, quem participa da comissão de liturgia são os representantes da liturgia de cada área pastoral e mais algumas outras figuras, como um seminarista, né? Da comissão da arte sacra, da RCC, que compõe. E, geralmente, nossas reuniões são uma manhã, e é uma manhã de muita alegria. Realmente, a gente já celebra ali, né? Quando vamos preparar as liturgias de alguma missa especial, ou uma formação, ou enfim, às vezes a gente senta mesmo para fazer uma formação para nós mesmos. Então é muito importante isso, porque nós vamos trazendo a vida da nossa diocese, da nossa arquidiocese, para aquela reunião, para colocar nessa celebração. Várias celebrações que reunimos para poder organizar Nossa Senhora da Vitória, padroeira da nossa arquidiocese, Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, se reúne para preparar, para trazer o rosto do nosso Estado, o rosto da nossa arquidiocese para essas celebrações, claro, sempre atualizando e sempre trazendo todos para... É uma preocupação que nós temos, de trazer sempre alguém de cada área para poder representar ali mesmo todo o povo de Deus reunido. Meu povo, já estamos no tempo estourado, esgotado. Nós vamos continuar nosso bate-papo em outro momento, tá? Até agora foi a primeira parte do Sacrosanto Concílio, mostrando um pouco a natureza, a necessidade, já entramos nas reformas, só que nós temos para frente ainda a estudar. Tem o mistério eucarístico, nós temos aqui ainda os outros sacramentais da igreja, todos os sacramentos também vão tocar na reforma litúrgica, o ofício divino da igreja, como deve ser feito, o ano litúrgico e muito mais. Então foi o seguinte, no próximo nosso programa a gente fala um pouco mais. Até agora, muito obrigado. E a gente continua aqui para aliviar um pouco vocês do outro lado, tá bom? Grande abraço.